Dando sequência aos nossos estudos, vamos estudar hoje, na nossa segunda aula, o controle administrativo, o controle legislativo e o controle judicial do ato administrativo. O controle administrativo é aquele que a administração pública exerce sobre o seu próprio ato. E ele pode ser através da autotutela, aonde a administração pública vai analisar a legalidade do ato, bem como a oportunidade e conveniência daquele ato. Aí ela pode anular o ato, se esse não estiver de acordo com a legislação vigente, ou ela pode revogar o ato, quando esse ato for inconveniente ou inoportuno para a administração pública. Esse controle administrativo pode ser exercido de ofício, quando é iniciado pela própria administração pública, ou pode ser provocado através de denúncias e representações. E esse controle administrativo, ele pode ser realizado, como vimos, pela autotutela da administração pública ou pela tutela, quando eu tenho aí o controle administrativo de um órgão administrativo sobre outro órgão administrativo, como, por exemplo, as agências reguladoras, que têm os seus atos controlados pelo ministério a qual esta agência é vinculada. O controle administrativo pode ser realizado de diversas formas: pela fiscalização hierárquica, pelos recursos administrativos e pela prestação de contas do ato administrativo. Essas formas de controle estão dispostas lá no Decreto-Lei 200/67, em seu artigo 13, que lá determina que o controle pode ser realizado pela chefia imediata, o controle pode ser realizado por órgãos internos da própria administração pública e o controle deve ser realizado sempre quando houver aplicação de recursos públicos. Importante frisar que esse controle administrativo deve ser exercido em todas as esferas de governo: federal, estadual, distrital e municipal. Fiscalização hierárquica. A fiscalização hierárquica, como forma de controle administrativo, ela é exercida pela chefia imediata. A administração pública tem o princípio da hierarquia como uma das bases para o funcionamento dela. E esse princípio deve ser respeitado. E isso pode ocorrer na hora da realização do ato administrativo, uma vez que o órgão subordinado ele vai estar diretamente sendo fiscalizado pelo seu superior hierárquico, o qual tem o dever de fazer a análise daquele ato que vai ser realizado. Por sua vez, os recursos administrativos são aqueles atos hábeis a fazer o reexame da matéria. Então, toda vez que houver uma denúncia ou uma representação, e esta denúncia e representação ela vai gerar um procedimento administrativo, o qual vai gerar um resultado, e esse resultado é passível de recursos dentro da esfera administrativa, em relação ao controle daquele ato específico. Dentro do controle administrativo, no que tange aos recursos da administração pública, nós temos a reclamação, que nada mais é do que uma denúncia formal, a qual deve ser assinada pelo denunciante. Então, toda vez que houver essa denúncia ou representação, ela deve ser feita de forma formal, escrita, e deve ser assinada por quem está denunciando ou representando. Essa denúncia ou representação, ela pode ser realizada por qualquer pessoa da sociedade civil, como pelo agente público ou qualquer agente público relacionado ao ato. Também temos, dentro dos recursos da administração, o pedido de reconsideração, que é feito pela parte quando a administração pública realizou já um ato e se requer que ela se reconsidere a realização daquele ato. No pedido de reconsideração, a administração pública pode acatar o pedido, e aí ela vai reconsiderar, ou seja, refazer o seu ato, ou ela pode não acatar o pedido, e aí vai manter aquele ato que foi realizado. E por fim, dentro dos recursos da administração pública, nós temos o recurso hierárquico. Recurso hierárquico que a doutrina divide em próprio e impróprio. O recurso hierárquico próprio é aquele realizado dentro da estrutura da própria administração pública, o qual o órgão inferior remete ao órgão superior que vai reanalisar o ato. Por sua vez, o recurso hierárquico impróprio é aquele aonde, ao remeter esse recurso, ele vai para outro órgão da administração pública, que vai realizar o julgamento, como, por exemplo, os atos das agências reguladoras que são controlados pelos ministérios a qual aquela agência faz parte. E, por fim, nós temos, dentro da realização do controle administrativo, o dever de prestar contas.
O administrador público, ele age em prol da coletividade e, como tal, ele tem que prestar contas de todos os atos que realiza. Esse controle das prestações de contas, ele é realizado tanto por órgãos internos como órgãos externos de controle. Ou seja, pode ser realizado pelas controladorias da própria administração, como também é realizado por órgãos fora da administração, como no caso dos controles legislativos e judicial, que nós vamos ver agora. O controle legislativo, ele é realizado pelo Parlamento, na esfera federal, Congresso Nacional, nos estados, assembleias legislativas e nos municípios, câmaras de vereadores. Ele é um controle político, no qual vai ser auxiliado pelo Tribunal de Contas. Então, sempre que for apresentada prestações de contas, estas contas são enviadas para os tribunais de contas, que vão fazer análise técnica jurídica, e após é emitido um parecer prévio que é enviado às casas legislativas, que tem ali o condão de aprovar ou não as contas do administrador. Só que esse parecer prévio, ele é simplesmente opinativo. Ele não tem o condão de vincular a decisão do parlamento. Até porque, como nós vimos, o controle legislativo ele é eminentemente político. Concluindo, a decisão do controle legislativo ele é soberano em detrimento ao parecer prévio apresentado pelo Tribunal de Contas. Lembrando que você pode acessar os links que eu disponibilizei no material para aprofundar o seu conhecimento de estudo. Também são formas de controle legislativo as comissões parlamentares de inquérito, as tão conhecidas CPIs. Só que, nesse tipo de controle, o legislativo ele tem que instaurar essa comissão ela obrigatoriamente tem que ter um prazo determinado e o resultado dessa comissão tem que ser enviado ao Ministério Público para que tome as medidas cabíveis. Então, nesse tipo de controle, através das comissões parlamentares de inquérito, o legislativo ele não realiza qualquer ato de coerção em face da administração. Ele simplesmente vai realizar como se fosse um inquérito, a investigação, e o resultado dessa investigação é enviado ao Ministério Público, que aí sim analisa o resultado e toma as medidas legais, as medidas cabíveis. E por fim, o controle judicial. O controle judicial é realizado pelo Poder Judiciário através das inúmeras ações que podem ser ajuizadas, como, por exemplo, mandato de segurança, ação popular, mandado de injunção, entre outros. A única questão que o Poder Judiciário pode realizar em detrimento do ato administrativo é se ele obedece ou não à legislação. Pois, como sabemos, a administração pública só pode exercer aquilo que está previsto em lei. Então, qualquer ato da administração que viole a lei é passível de controle pelo Poder Judiciário. Contudo, o Poder Judiciário nunca poderá fazer análise de mérito do ato administrativo. Essa análise de mérito é exclusiva do gestor. Ele que sabe qual é a oportunidade para realizar o ato. Não é o Poder Judiciário que vai determinar a ele, dizendo que, olha, esse ato que você está realizando, ele é inoportuno. No que pese a Constituição Federal determinar que toda e qualquer lesão ou ameaça de lesão pode ser analisado ou apreciado pelo Poder Judiciário, esta apreciação, ela se dá através de uma provocação. O judiciário, ele não pode agir de ofício, ele não pode querer investigar, iniciar o controle judicial. Ele tem que ser provocado. E ele vai ser provocado por qualquer cidadão da sociedade civil, pelo Ministério Público, que pode entrar com as ações pertinentes para o controle judicial de legalidade do ato administrativo. E muito importante, não esqueça de consultar os links no material de apoio que eu trouxe para vocês, para aprofundar o conhecimento e o estudo desse tema tão importante que é o controle administrativo, o controle legislativo e o controle judicial da administração pública. Até a nossa próxima aula e muito obrigado.